Oi pessoal, eu estou gravando esse vídeo, né, que é a nova maneira de se comunicar com as pessoas, né, postar vídeos na internet. Antigamente a gente visitava as pessoas quando elas estavam doentes. Hoje a gente dá um like no Facebook, que tem praticamente a mesma função. Então eu estou dando um feedback das pessoas que a semana passada aí comentaram, né, ou deram um like no meu post onde eu informei que estava no Hospital Unimed. Eu passei uns 3 dias um pouco diferente, né? Fiquei aí no hospital submetido, né? E fui submetido a uma cirurgia de retirada de pedra no rim. Eu postei, né, no Facebook na quinta-feira que estava lá no hospital e tivemos aí 76 comentários e 156 likes. Então praticamente 200 e poucas pessoas aí estiveram envolvidas na minha história, e por isso eu estou postando esse vídeo para dar um esclarecimento melhor e mostrar o que aconteceu e agradecer essas pessoas aí que se preocuparam comigo aí, nem que foi apenas um joinha lá, mas pode ter certeza que isso faz diferença, né, quando você está num lugar sozinho ali, isolado, nem todo tempo a família podia estar comigo. Então estou postando esse vídeo para agradecer a vocês, né, contar um pouquinho do que aconteceu, né. No dia 17 de janeiro, né, uma semana atrás, no domingo, comecei a sentir algumas dores no abdômen, né. Eu já tive pedra no rim mais de 20 anos, né, então eu conheço um pouco essa dor, mas fazia tempo que não sentia. Então eu comecei a sentir umas 8 horas da manhã, aí a Raquel me levou para o hospital, para os fornecedores de cana que é aqui perto. Fui medicado, né, depois de algum tempo ali, fui medicado e chegamos à conclusão ali que eu estava com uma pedra no rim, que eu já conhecia esse quadro. Aí no dia 20 de janeiro, na quarta-feira, eu fui na consulta com o urologista e fui, né, preparado para uma consulta apenas, para ele passar alguns exames e etc. Ocorre que o urologista ali é muito proativo, muito bom, né, e falou para mim, ó, não adianta eu ficar te dando... pedindo exames que você vai demorar uma semana para conseguir vaga para fazer e tomando medicamento para dor. Tem que resolver o problema. Você quer ir para o hospital agora e internar e já resolver esse problema? Se for preciso, já tira a pedra. Eu me assustei um pouco, né? Fiquei muito triste porque na sexta-feira seria a formatura do meu irmão no Barro Branco. Mas eu aceitei o desafio e fui para o hospital lá e passei pelos exames iniciais. Cheguei já no hospital na quarta-feira com dor, né, porque já estava sem tomar o remédio para dor que haviam me passado, porque eu estava indo no médico e ele podia mudar. Então eu estava sem aplicar o remédio, sem utilizar o remédio, já comecei a sentir dor. Então já foi um primeiro calor na hora que eu cheguei no hospital para internação, que demora, né, como se fosse um check-in ali de um hotel. Então não é imediato que você já chega já é medicado. Então houve um pequeno calor ali no primeiro momento, mas assim, só tenho a agradecer a todos os profissionais ali, foram muito bons, e rapidamente, depois de alguns minutos, eu estava medicado. Então, aparentemente eu estava bem, eu estava no hospital com um certo conforto, né, e medicado. Então a dor tinha acabado e estava aparentemente bem, estava com os ânimos lá em cima. Aí a família foi visitar, eu estava parecendo que estava num spa, mas era só o começo da história. Então foi marcada a cirurgia para o dia 22 de janeiro, na sexta-feira. E eu fiquei desde quarta, quinta, até a sexta no hospital, tomando medicamento para ver se expelia a pedra, que é um procedimento normal nesses casos. Não expeliu, a pedra tinha aí uns 4 milímetros, segundo o exame, né? E eu fiquei nessa expectativa, mas infelizmente não aconteceu. Ocorre que quando você entra no hospital, se você não está doente, você fica parecendo um doente, porque a quantidade de medicamento e de sonda e etc que começam a colocar em você, que é necessário, né, e acaba te deixando numa situação um pouco limitada. Aí na sexta-feira, né, eu senti que a coisa estava um pouco mais séria, né, então tomei uma anestesia, uma dose, né, de medicação para você ficar um pouco com sono, e depois a raquimedular, que anestesia todo o seu corpo, né, da cintura para baixo, e é uma coisa bem esquisita, né, bem complicada de você encarar. Mas com isso não senti dor nenhuma, obviamente, na cirurgia. Mas depois disso, né, você vai para uma outra sala onde fica esperando passar esse efeito para você conseguir mexer as pernas, e quando você consegue mexer as pernas, aí eles te mandam você de volta para o quarto. E aí a coisa já estava um pouco diferente, né? Eu estava com uma sonda na uretra de 18 milímetros, então tiraram uma pedrinha de 4, colocaram uma sonda de 18 milímetros. Eu não sei se foi muita vantagem até esse momento aí, né? E cheio de dor. Então essa noite pós-operatória é uma noite muito complicada,
porque você não consegue se mexer, é complicadíssimo. Mas, graças a Deus, foi bem simples, né? Eu ficava imaginando a cirurgia que minha mãe passou aí há menos de um ano, que isso daí era piada perto do que ela passou, e está aí firme e forte, né? Então, é uma experiência ruim, né? Mas que te faz aí pensar de uma outra maneira várias coisas na vida. Então, eu vou aproveitar esse vídeo também e mostrar para vocês algumas conclusões que eu cheguei aí nesses 3 dias de hospital aí, para compartilhar essa experiência com vocês. Assim, nem todo, né? A gente passa experiências na vida para aprender. Quem sabe vocês aprendendo com a minha não precisam passar para aprender as mesmas coisas que eu aprendi. A primeira conclusão que eu cheguei nesses 3 dias dentro do hospital e passando por essa cirurgia, primeiro parece engraçado, né? Que os meus pijamas não estão adequados para a aparição em público. Por que isso, né? Porque a gente nunca compra pijama, né? A gente vai ganhando e é uma coisa que a gente não liga e vai dormindo com ele. Quanto mais gasto, mais gostoso é para dormir em casa. Mas na hora que chegou lá, estava sem condições, rasgado, furado, de 20 anos. Então, não teve condições de usar os pijamas que eu tenho aqui normalmente. Aí eu fiquei pensando, né? Mas por que isso, né? Veio a questão da vaidade, né? Que a gente, às vezes, tem vaidades bobas durante o dia, né? Como uma roupa bonita, alguma coisa, e a hora que você está no hospital, a vaidade fica do lado de fora do hospital. Lá dentro você não tem nada que te ligue à vaidade, tá? As circunstâncias e aos exames, as situações que você é submetido, faz você perder toda a vaidade. E então, para a gente pensar se a gente não é vaidoso demais no nosso dia a dia. Essa foi a lição que isso me fez pensar, né? Porque quando você está 3 dias no hospital, você tem bastante tempo para pensar. Uma outra coisa que eu percebi, como meu pijama não serviu, né? Tava velho, acabei usando o pijama do meu filho. E aí me causou um espanto também. Nossa, o pijama do meu filho serve para mim, né? O que era aquela coisinha que eu segurava na mão aí, né? Presente de Deus, meus 2 filhos, né? Hoje eu estou usando a mesma roupa que ele. Isso faz a gente pensar como o tempo passa rápido, como as coisas passam depressa. Aquilo que era um sonho na minha vida, ter filhos, né? Eu tenho hoje os 2 filhos e o pijama do meu filho serve para mim. Então as coisas passam, a vida vai passando e a gente tem que repensar, né? É um momento de reflexão também, se a gente está levando nossa vida no caminho que a gente quer, porque é a gente que leva a nossa vida, não é ela que leva a gente. Ou, né? E se a gente está aproveitando alguns momentos bons aí que deve aproveitar, né? Então o fato de eu usar o pijama do meu filho também foi um marco aí que me fez pensar, né? O que eu estou fazendo com a minha vida. Uma outra conclusão que eu cheguei: a dor nos outros parece sempre mais amena. Como eu nunca tinha ficado doente, nunca tinha ficado no hospital, quando a gente vê alguém doente, acho que é próprio de todo mundo, ele fala, não, aquele cara é chorão, né? Ele tá reclamando, mas isso aí não dói tanto. Ou quando a gente vê alguém pedindo ajuda numa situação, a gente fala, não, isso aí quando eu estava nessa situação eu tirei de letra, eu resolvi assim, esse assado. Então resolver os problemas dos outros, né, e sofrer a dor dos outros é muito fácil. Agora, quando a dor é na gente, ela realmente dói, né? Quando a primeira crise renal que eu tive lá no domingo, realmente é indescritível. Quem já teve dor, pedra no rim, é indescritível. Então, a primeira frase que veio à minha cabeça nos momentos de lucidez lá era esse, né? Que a dor na gente dói mesmo, né? Dói bastante, né? E a gente não percebe isso. Então eu comecei a perceber isso, que às vezes as pessoas estão reclamando de dor e realmente dói. Não só dor física no corpo, né? Problemas, né? Uma outra conclusão que eu cheguei, né? Essa um pouco mais administrativa, né? No hospital, o mais importante no hospital é preencher sua ficha. É mais importante isso do que o seu bem-estar. Isso é um alerta para nós, funcionários públicos, para nós que trabalhamos em empresas, né? Para nós que atendemos o público no geral. Eu sei que o hospital tem as suas preocupações, né? Burocráticas, que não pode dar uma medicação se a ficha não estiver aberta, mas o que eu me senti como paciente é que era mais importante ir lá fazer minha ficha do que me dar a medicação. Eu cheguei na quarta-feira no hospital, eu tinha a prescrição médica para o medicamento que eu estava pedindo, eu estava morrendo de dor e falava, tá aqui a prescrição, por favor, me dá o remédio que eu sei que vocês têm. A ficha não está no sistema, então eu não posso medicar você. Mas tá aí, tá aí, a ficha tá aqui, o médico assinou, ele prescreveu essa medicação, eu só quero que você aplique. Não, peraí que nós vamos ver se está no sistema. Enquanto não entrou no sistema, eles não queriam medicar. Até que apareceu um médico lá que viu o meu sofrimento ali e falou, não, pode aplicar, depois a gente coloca no sistema. Mas até então a impressão que estava me dando é que era mais importante colocar o meu nome no sistema
do que diminuir a minha dor ali. Então essa foi uma conclusão que eu cheguei também, e é um alerta para nós que atendemos o público. Será que é mais importante fazer a ficha, ou é mais importante aquela pessoa que nós estamos atendendo ser bem atendida, sair com uma imagem melhor, né, do nosso órgão, né? Então é um alerta para nós. Outra conclusão, né? Felicidade é relativa. Em alguns momentos da minha vida, a minha felicidade, né, estava sendo preenchida ali comprando um carro ou comprando uma moto. Uma moto que inclusive está aí na garagem, que eu andei umas 2 vezes. E naquele momento que eu estava lá, algumas vezes a felicidade era a enfermeira não entrar no quarto ali e me dar mais medicamento. Porque o medicamento vai te deixando grogue, a hora que aplica o Buscopan assim na veia, apesar de não estar dando agulhada ali, você sente a sua boca ressecar no mesmo momento, o paladar acabar. Então, a felicidade é relativa. A gente só tem que saber mediar isso e não ir para os extremos, né? Não achar que a gente precisa de muita coisa, material ou não, para ser feliz, né? A felicidade é uma coisa um pouco mais simples, né? Aqui um exemplo disso, né? O dia antes de eu sentir a dor e ir para o hospital, eu fui com a minha esposa, deixei o carro ali em frente do mirante e atravessei a ponte do mirante a pé. Estava no dia que teve a cheia no Rio Piracicaba, que infelizmente atrapalhou a vida de um monte de pessoas, mas mostrou ali a força da natureza, uma coisa bonita de ver ali na ponte do mirante, né? Quantas pessoas que moram em Piracicaba e nunca atravessaram a ponte do mirante a pé, com a esposa, né? Foi super bacana, a gente viu aquele espetáculo da natureza, né? Que, como eu disse, tem seus lados ruins também, né? Mas foi um momento tranquilo que nós não gastamos nada. Acho que eu não gastei nenhum real, que foi o que eu dei pro guardinho olhar lá. Eu sei que eu sou pão duro, mas é o que eu tinha no carro ali. Então a felicidade é relativa, né? A gente deve procurar coisas que nos tragam felicidade, que normalmente são simples. E a gente às vezes se perde na vida, nas ofertas de coisas materiais, e a gente acaba pensando que isso é felicidade. Isso não é felicidade. Felicidade é mais simples, tá? Uma outra conclusão que eu cheguei, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que eu narrei aqui agora não estou reclamando da minha vida, eu estou relatando apenas. Eu agradeço tudo como aconteceu, né? E Deus sabe todas as coisas. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus, eu sinto mais tranquilo em enfrentar os problemas, porque sei que está na mão dele. Mesmo que for para que eu sofra um pouco, está na mão dele. Faz parte do que eu tenho que passar. Há 1 ano atrás, né, eu estava em Nova York com a minha família. Exatamente 1 ano e algumas semanas atrás eu estava em Nova York com a minha família. Foi fantástico, a viagem mais gostosa que nós fizemos na nossa vida. Mas vocês já pensaram, se eu tivesse passado por esse problema lá em Nova York, ter sido submetido a essa cirurgia lá em Nova York, o que ia acontecer? É muito ruim. Apesar de nós estarmos no nosso país cheio de problemas, principalmente na área da saúde, eu preferi, hoje não tenho escolha, mas eu prefiro passar esse problema aqui do que qualquer outro lugar do planeta, né? Porque eu sou um cidadão brasileiro. Então Deus sabe todas as coisas. Se eu tivesse tido essa crise renal há 1 ano atrás, na minha viagem, eu estava com muitos problemas, com problemas muito maiores, administrativos, financeiros, etc. Esse procedimento médico que eu passei esses dias, aqui não custou nada, eu pago o convênio. Aqui não custou nada, eu já paguei isso, nesses 15 anos pagando convênio. Se fosse nos Estados Unidos, isso não ficava menos do que $100 mil. Tá? E normalmente os seguros que a gente faz de saúde não cobrem tanta coisa. Semana passada, 2 semanas atrás, aliás, eu estava em Goiás, um lugar bacana, tal, muito gostoso, conhecemos lá, lugares maravilhosos. Mas se tivesse me dado esse tipo de problema lá, também ia ser muito diferente. Hoje, aqui no hospital, esses dias eu tinha um conforto razoável, sempre bem atendido, com primeira qualidade. Lá, não ia ser bem assim. Então, podia ter acontecido lá 2 semanas atrás, mas não, aconteceu aqui em Piracicaba. E eu fui socorrido a 10 km da minha casa. Então, Deus sabe todas as coisas. A gente sempre tem que procurar, em qualquer situação, o lado bom. E esse, eu acho que foi o lado bom. Isso aconteceu aqui do lado da minha casa. Aconteceu, eu estou de férias, né? Eu sei que é ruim passar as férias no hospital, mas pelo menos não atrapalhou o meu dia a dia, não atrapalhou a minha correria, não atrapalhou a minha vida profissional no quartel, né? Então, o que a gente chega de conclusão, a conclusão final? Temos que agradecer a Deus sempre, em todas as situações. Mesmo quando a gente passa por um problema médico, mesmo quando a gente passa por um problema que pra gente parece o fim do mundo. Eu sei que para quem já passou problemas médicos, isso que eu estou narrando é muito simples, muito bobo, mas quem nunca passou, para sofrer uma cirurgia, é um pacto
é um impacto legal na nossa rotina, no nosso dia a dia, mexe um pouquinho com a gente. E a gente tem sempre que procurar motivos para agradecer, porque tem sempre um Deus cuidando da gente, tem sempre, estamos sempre sendo preservados de algo pior quando entregamos nossa vida para Deus. Então esse vídeo, que é a nova maneira de se comunicar, é para agradecer vocês que deixaram um like ou que comentaram, né, quando eu estava lá no hospital. A força de vocês foi legal, foi bem-vinda. Estou em casa já, estou com sonda ainda, na quarta-feira vou lá retirar a sonda, mas a vida já voltou ao normal, porque estou do lado da minha família, do lado dos meus filhos, já posso puxar a orelha das crianças e tudo mais. Então, obrigado pelo like. E agora, quando eu ver uma outra pessoa que está no hospital, o sentimento vai ser diferente, eu vou ter alguma coisa mais para falar. Obrigado, fiquem com Deus e confiem sempre em Deus.